Hoje a pessoa quer muito, né? Quer ter um corpo melhor, quer ter carro, quer ter a casa, quer tudo aquilo. Elas não buscam ser melhores, ou seja, ser mais produtivas, mais pacientes, mais consistentes. Você é resultado daquilo que você é. Bem-vindo, meu atleta. Esse daqui é o podcast Corpo Forte. Aqui a gente fala sobre estratégias para você adquirir o hábito, para você conquistar aquele corpo forte, estético que você tanto sonha. E o segredo para você conquistar esse corpo é basicamente a junção de duas coisas, que é a frequência, ou seja, a consistência, e a intensidade e a energia que você coloca nos seus treinos. Seja bem-vindo e bora pra cima! Fala galera, bem-vindo ao Projeto Corpo Forte. Meu nome é Vitor Timóteo. Quero agradecer você aí por estar participando do primeiro episódio. E, bom, se você quer saber mais sobre fisiologia do exercício, como começar a treinar, como ter hábitos de treino, como você melhorar a sua performance, enfim, como você vencer o sedentarismo, esse aqui é o canal ideal para você, esse aqui é o podcast ideal para você. Lembrando que você pode assistir pelo YouTube e nas plataformas de podcast e áudio que tem por aí, beleza? E você também pode interagir melhor comigo, ver como é que funcionam meus treinos, enfim, trocar uma ideia lá no meu Instagram, @VitorTimóteo. E aqui eu vou falar um pouco para vocês como que nasceu. E nesse podcast eu quero falar, nesse primeiro episódio, tudo aquilo que fez eu sair do sedentarismo e começar a colocar novamente uma rotina de treino. Mas antes você deve estar se perguntando, pô, mas quem que é esse cara para me dar dica de treino, para me explicar sobre como começar a treinar ou coisas do gênero, né? Quem que é esse cara? Então, rapidamente, quero explicar para você a história desse projeto, que é o Projeto Corpo Forte, beleza? E como que ele se desenvolveu. E, cara, tudo começa lá na minha pré-adolescência, né? Eu tinha várias paixões, me apaixonei pela arte, pela filosofia, me apaixonei também pelo empreendedorismo. E uma dessas paixões foi o esporte, né? Mas, diversas vezes aí, a gente acaba ficando pensando entre qual caminho escolher, qual caminho seguir, né? E hoje eu decidi para mim que eu tenho como missão essa coisa de ajudar pessoas que estão sedentárias, que não conseguem entrar numa rotina de exercício físico, alcançar um corpo melhor, um corpo estético, saudável e um condicionamento físico onde ela tenha tanto um corpo bonito quanto um corpo útil, né? Porque às vezes muita galera hoje fala, pô, você precisa tomar anabolizante, isso, aquilo e tudo mais. Aí eu fico me perguntando, pra quê? Né? O que você está buscando alcançar com isso? E aqui dentro desse projeto, nos próximos episódios, eu quero trazer diversas reflexões aí para você e para você entender melhor. Mas tudo começou, cara, eu acho que a minha história com o esporte mesmo se iniciou ali quando eu estava no primeiro colegial. Eu vinha de um histórico bem sedentário, era um pré-adolescente ali dos 13, 14 anos, que não fazia absolutamente nenhum exercício físico, porque tinha acabado de ganhar um computador, então eu passava o dia todo no computador. E chegou um determinado momento que, na primeira série, ali quando eu entrei na ETEC, né, que tem escola técnica aqui em Olímpia, a gente fez nas primeiras aulas ali, teve um teste para poder analisar, né, na época, a professora da época, a Arine, né, a gente fez um teste para poder ver qual que era a diferença de batimento cardíaco de uma pessoa que faz exercício para outra que não. E foi pego lá um amigo de sala lá para fazer o esportista e o sedentário era eu. E a gente fez esse teste, né? E aí a professora até deu uma zoada depois. E aquilo ficou na minha cabeça, pô, mas eu tô super sedentário. E eu realmente me sentia, né? Porque muito sedentário. Uma vez a gente foi jogar bola, eu jogava até bem, só que eu não aguentava correr, já começava a sentir meu joelho. Enfim, eu tava bem fragilizado naquela época. E a partir disso, eu comecei a pensar, cara, eu preciso encontrar um esporte, alguma coisa que eu gosto de praticar, né? Até aquele momento eu não tinha mais interesse em nada. No skate eu já tinha abandonado faz tempo, futebol eu tinha perdido interesse faz tempo, né? Eu parei de torcer para qualquer tipo de time ali com 13 anos, então nem acompanhava mais, e a não ser os meus ídolos do futebol, o Messi, né? O Cristiano Ronaldo. Mas ali, a partir daquele momento, eu comecei a pensar, cara, eu preciso encontrar alguma coisa. E aí eu comecei a me encontrar, a gerar um interesse ali através do parkour, né? Eu já tinha assistido um filme que chama o Belinho 13 lá, que era o Distrito 13, que era feito com o criador do parkour. Para quem não sabe, o parkour é uma atividade física desenvolvida pelo David Belle, na França. A família, o pai dele eram bombeiros e eles gostavam muito de treinar diversas artes marciais, desde ginástica até capoeira, eu acho que não, mas lutas.
né? Acho que capoeira eu tô falando besteira, tá? Mas lutas, ginástica e outras artes marciais, e dentro delas eles desenvolveram uma arte que não tinha bem nome, né? Que eles simplesmente ficavam pulando nas coisas, eles ficavam tentando passar obstáculos, né? E também o pai do David Bellew, seguiriam carreiras como bombeiros, né? Isso ajudava muito esse tipo de treinamento, eles conseguirem passar obstáculos dentro da profissão deles, né? Escalar muro e etc. E eles começaram a desenvolver isso, saíram pulando as coisas, não tinha bem um nome. E aí eles deram o nome de O Percurso. Olha o nome desse negócio que a gente faz aqui, O Percurso. Tem a disciplina, que é para você ter defesa pessoal, que são as artes marciais. E o parkour, basicamente, é uma disciplina para você se locomover no ambiente. E aí, a partir de então, que o negócio começou a ficar popular, quando eles começaram a produzir vídeo para o YouTube, aí começaram a ser postados os primeiros vídeos, porque era muito impressionante, aquilo muito novo também. A galera meio que batizou, né? O David Bellew tirou o Lê, porque o Lê é o artigo O no francês, e tirou o S do final da palavra e trocou o C pelo K. Então de Le Parcours ficou só Parkour, e com K para mostrar a agressividade da prática, né? Porque era uma prática um pouco arriscada, você pular de um prédio para o outro e tudo mais, era bem arriscado, porque esse era o nível que estava chegando. Eu já tinha alguns vídeos, já tinha até visto o filme, mas eu não me sentia capaz. Eu falei, cara, eu vou começar a pesquisar como que treina esse negócio. E ali comecei a descobrir que existia progressões, que existiam níveis, que existia todo um universo para você aprender ali, né? Só que o meu corpo era muito fraco. E aí eu comecei a treinar de fato no dia 19 de setembro de 2011, com o meu amigo Everton Neves. Ele começou a me introduzir ali na academia, a gente começou a fazer musculação aqui no Termas de Olímpia. E na academia que tinha lá, a gente começou a fazer ali o treino. E foi ali que eu comecei a ter minhas o primeiro desenvolvimento no meu condicionamento físico, né? Porque quando você não tem um condicionamento físico, você vai fazer qualquer tipo de atividade, a chance de você se machucar é muito alta. Então, e quando você tem condicionamento e resistência física, você consegue praticar aquele treinamento, aquela habilidade motora por muito mais tempo, né? Você consegue treinar aquela atividade física que você escolheu por muito mais tempo. Isso propicia que você consiga um aprendizado melhor ainda, né? A fadiga, quando você está aprendendo alguma coisa, ela atrapalha muito no seu desenvolvimento. Então, quanto mais rápido você fadiga, menor vai ser o seu aprendizado. E ali eu comecei a fazer aquele primeiro treino, em torno de 10 meses ali, 10 a 11 meses. E a partir de então, a hora que eu estava meio que enjoado, eu já estava querendo fazer outra prática. Em vez de ir pro parkour direto, que eu já estava me planejando, eu treinava só de final de semana, etc. Mas era uma prática constante. Eu acabei começando a fazer MMA. E aí eu tinha uma rotina bem cansativa. Eu estudava das 7 até as 18 horas. Aí das 18 às 20 eu fazia Jiu, fazia Muay Thai. E das 21 até as 23 eu fazia Jiu. E minha rotina ficou assim, eu parecia um zumbi de tão cansado, né? E a alimentação não estava das melhores. Então eu ficava extremamente cansado. Mas ali meu corpo começou a mudar demais, né? Quando eu saí da academia, eu tinha um desenvolvimento muito baixo. Quando eu comecei a fazer essas atividades mais intensas, né? Eu comecei a ficar cada vez mais condicionado. Meu condicionamento melhorou muito, bastante. Eu treinei um pouco tempo ali o MMA e acabei indo pro parkour. Isso virando de 2012 para 2013. E ali eu comecei, sempre que saía da escola, eu ia treinar o parkour em si, né? E ali o meu corpo começou a desenvolver bastante. Eu ia fazer um treinamento, por exemplo, que era subir um muro lá, num local, e, cara, chegou um momento que meus tênis todos rasgaram, eu tinha que fazer no pé, e mesmo eu comecei a pegar aquele gosto de, pô, tô me arregaçando aqui no treino, e eu tô gostando, eu tô curtindo cada vez mais. Então, meu pé ficava rasgado, meus dedos cheios de calo, eu comecei a gostar daquilo, falei, cara, eu comecei a encontrar outro significado ali na prática, né? Depois em 2015, né, já pulando 2 anos aí, em 2015, num tiro de guerra, eu era um cara também muito curioso, né? Quando eu treinava, eu não só treinava, eu pesquisava muito, aprendia muito. Então, pesquisava sobre fisiologia do exercício, pesquisava sobre como funcionava o corpo, como funcionavam os músculos, o que era um treino para poder desenvolver salto, o que era um treino porque tinha os mortais também, o que era um treino para poder saltar mais longe, ganhar mais força, ter mais resistência. Eu comecei a pesquisar tudo isso, entender melhor o meu corpo. E eu aprendi tanto que durante o tiro de guerra, foi o serviço militar obrigatório que eu prestei aqui,
Não sei quem fez aí, não sei se você já serviu, mas chega um momento ali que você faz a sua conscrição e alguns são pegos e você é obrigado a servir por 1 ano. E aqui é tiro de guerra, você nem recebia para poder servir. Então a gente servia das 5h30 até as 9 da manhã e a gente não tinha nenhum tipo de remuneração, né? Você só era obrigado a estar lá e etc. Mas foi um ano muito bom. E dentro ali daquele ano eu acabei fazendo um seminário lá sobre exercício de treinamento físico. E eu ganhei até um certificado, né, por essa palestra que eu dei. E o subtenente na época, o chefe de instrução, que era o Edivaldo Coragem, era muito interessante o feedback dele que ele me deu. Ele falou, cara, ele era um cara interessante desse feedback porque ele era treinador físico do exército, né? O calção preto dele de TFM, de treinamento físico militar, era um calção de 2 listras brancas. Significa que você é um instrutor físico. E ele chegou até a dar instrução física para a aeronáutica do Uruguai, se não me engano. Então ele é um cara que já tinha 26 anos de exército, né? Ele já estava ali, hoje ele é tenente, ele passou na prova do Chacal lá, que é uma prova muito difícil para você sair, deixar de ser praça para se tornar um oficial. E cara, o feedback dele foi muito legal, porque ele falou assim, olha cara, a instrução que você deu aqui hoje, você poderia facilmente dar essa instrução aqui para cabos e sargentos sobre treinamento físico, porque é um conhecimento bem avançado que você tem do assunto. E aí no final do ano ele até me deu um certificado perante essa instrução que eu dei. Eu achei, e foi totalmente espontâneo, né? Eu nem esperava isso. Eu ofereci porque a galera queria ajudar a galera ali a melhorar no TFM, tinha gente que fazia 0 barras, etc. Então eu sempre chamei a galera para treinar junto durante aquele ano do tiro de guerra. Só que, cara, eu sempre tive uma resistência muito grande, né? Eu nunca falei, vou fazer educação física e tal, eu tinha uma resistência bem grande. Enfim. E aí chegou um momento, mais ou menos em 2017, que meu pai, ele desenvolveu um câncer, e nas conversas que a gente teve, né, já esperando que ele vinha falecer, ele falou uma coisa pra mim, assim, muito, que me chamou muita atenção. Ele falou, cara, faz dinheiro enquanto você é novo. Naquele momento, eu tinha a possibilidade entre seguir aquilo que eu amava, que era a arte. Eu estava ainda buscando a arte, apesar de ter um envolvimento muito grande com o esporte, também até o esporte como paixão. E eu falei, cara, não vou seguir nada disso, eu vou deixar de ir atrás de paixão, eu vou buscar o dinheiro. Então eu acabei parando de treinar, acabei deixando a arte também de lado, que eu queria ser artista, trabalhar como artista. Deixei tudo isso de lado, dei embora todo o meu material de arte, parei de treinar totalmente. Comecei só a ir atrás de aprender sobre vendas, empreender e como que ganhar dinheiro. Comecei basicamente só a ir atrás disso. E eu fiquei por muitos períodos aí sem treinar, sem cuidar do meu físico, né? Chegou um determinado momento que eu estava extremamente sedentário, né? Tava muito sedentário mesmo. Tava com o físico assim, tava com uma bolota. Eu sempre fui muito definido, muito magro. Tava com uma bolota de gordura aqui na lombar. E naquele momento, eu já tava começando a ganhar dinheiro. Só que eu tava com o corpo extremamente, sabe, eu tinha vergonha de encontrar uma mulher, eu tinha vergonha de ficar nu na frente de alguém, porque eu simplesmente tava, cara, meu corpo simplesmente era vergonhoso pra mim. Eu não tinha confiança nenhuma, minha expressão era diferente, o jeito que eu falava era diferente. E aí um dia, uma menina pegou e falou assim, eu conversando com uma menina muito bonita no Instagram, e tinha umas fotos minhas de quando eu era um pouco mais com o corpo definido e tal. Aí a gente trocou algumas fotos, alguns vídeos e tal, só brincando. E ela pegou e falou assim, nossa, aquele corpo no seu Instagram é uma enganação, né? Porque eu tava meio gordinho, né? Quando ela me viu, né, ali no direct. Aí aquilo pegou, aquilo me chamou a atenção, aquilo pegou em mim. Eu falei, cara, vou fazer alguma coisa pra mudar a respeito. Mas toda vez que eu ia treinar antes, né, nesse período aí, 2017 até 2020 ali, eu sempre buscava treinar às vezes, só que tinha grandes problemas. Os meus treinos não saíam os melhores, então eu ficava extremamente frustrado. Às vezes minha cabeça estava muito cheia, pra você ter uma ideia, eu tinha um produto meu, tinha 1.800 afiliados, então eu tinha que ficar respondendo gente no WhatsApp, trocando ideia e tal. Pra você ter uma ideia, meu WhatsApp hoje tem 8.000 contatos, então era extremamente, minha cabeça não parava. E quando eu ia fazer meu treino, às vezes eu tava fazendo meu treino e eu até esquecia quantas flexões eu tava fazendo. Então eu já tinha meio que desistido de tentar voltar a treinar porque eu simplesmente não conseguia. Mas aquilo acendeu uma faísca, né? Aquele comentário então acendeu uma faísca diferente de mim. E a primeira coisa que eu fiz, cara, foi iniciar um projeto
né, um projeto de 100 dias. Você fala, cara, eu vou treinar durante 100 dias aí e eu vou começar a documentar e vou me comprometer publicamente. E aí eu comecei a tirar uma foto todos os dias do que eu fazia um treino e comecei a publicar. Lógico, eu me desenvolvi melhor porque, pô, eu tinha já um conhecimento específico. E o que estava faltando para eu conseguir voltar a cuidar de mim era adquirir o hábito de treinar. Então eu comecei a colocar todo o conhecimento sobre hábito que eu tinha adquirido nesses anos. Peguei todo o meu conhecimento sobre treinamento físico, o tipo de treino que mais meu corpo respondia, e deixei algumas coisas de lado e trabalhei algumas partes emocionais que eu vou comentar aqui para você. Então, pô, se você tá no mesmo problema que eu tava, você tá extremamente sedentário, tá querendo ter um corpo melhor, você tá querendo se desenvolver mais, você tá querendo começar a ter uma rotina de treino, eu vou explicar para você algumas coisas aqui agora, algumas dicas que eu vou te dar para você conseguir conquistar esse corpo forte, esse corpo condicionado, tá? É lógico que isso não acontece de um dia para o outro, mas se você começar a aplicar o que eu vou falar aqui agora, esses princípios, com certeza muita coisa aí vai mudar, beleza? Então, a primeira coisa que, pô, para você ter um corpo forte, né? Vamos lá, qual que é a primeira coisa que você precisa desenvolver? É a sua frequência de treino, a sua consistência de treino. Como assim, Vitor? Consistência. Cara, não adianta achar que você vai começar a treinar e você vai buscar fazer um treino, pô, você faz o melhor treino do mundo e achar que esse treino, o melhor treino do mundo que você fez ali um único dia e 5 dias que você não treinou, vai de fato resultar em alguma melhora no seu físico. Não vai. O nosso corpo, para ele manter uma qualidade de condicionamento físico, né? Então, por exemplo, você foi lá, treinou e o seu corpo vai desenvolver uma qualidade de condicionamento físico. Para ele manter isso, para ele gasta muita energia. Então, para o seu corpo manter isso, ele tem que ter um motivo muito grande, que é basicamente, cara, eu preciso estar usando isso constantemente. Então, por exemplo, se você quer ter mais massa muscular, seu corpo ele vai gastar calorias para poder manter essa massa muscular. Se você não está precisando manter essa massa muscular todos os dias, ele precisa dar embora essa massa muscular, ele precisa metabolizar ela. Porque se ele permanecer com isso, pode ser que você não consiga alimento futuramente. E por manter essa massa muscular, você tem que sacrificar mais recursos do seu corpo. Pode até te adoecer e te matar. Então, o seu corpo ele só vai manter aquele recurso, por exemplo, de massa muscular, de hipertrofia, aquele recurso de força, aquela habilidade que você tem, se você utilizar aquilo constantemente. E não é porque você conseguiu alcançar um determinado patamar, por exemplo, atingir um físico tal. Muita gente, né, que tem sobrepeso, vai lá, faz um trabalho intenso, consegue emagrecer e depois de um tempo elas retornam a engordar novamente. Por que isso acontece? Porque não adianta você buscar também, não adianta você ter metas erradas. A pessoa... você tem que ter em mente que um corpo, você não tem um corpo. Hoje a pessoa quer muito, né? Quer ter um corpo melhor, quer ter carro, quer ter a casa, quer tudo aquilo. Elas não buscam ser melhores, ou seja, ser mais produtivas, mais pacientes, mais consistentes. Você é resultado daquilo que você é. Então, às vezes a pessoa, ela, pô, quer emagrecer tanto, ela emagrece. Só que ela relaxa, ela volta a fazer aquilo que ela fazia, que torna ela aquela pessoa que ela era antes. Em vez de buscar o próximo objetivo, pô, emagreci, agora qual que é o próximo passo? Vou pro próximo passo. Em vez de ela buscar ir pro próximo passo, ela relaxa e isso faz ela retornar para a fase anterior. Então a consistência é o que de fato vai fazer você alcançar o corpo que você sonha e manter ele no longo prazo, tá? Então essa é a primeira fase. O que eu fiz? Eu percebi, pô, que se eu treinasse, se eu buscasse, pô, fazer meu treino... aí a pergunta é, como que ser mais consistente? Como que eu fiz para ser mais consistente no treino? Cara, basicamente alinhar a expectativa. O que vai fazer você ficar triste ou ficar desmotivado de fazer seu treino? Quando você fica muito frustrado. Então a primeira coisa que eu falei, putz, eu não posso me frustrar a hora de fazer meu treino. Então o que eu comecei a fazer? Eu falei, cara, vou parar de me frustrar. Para isso eu vou alinhar minhas expectativas. Minha expectativa não é ir lá e fazer um hiper treino, um ultra treino, um treino muito foda. Minha expectativa é, eu vou lá e realizo o trabalho que tem que ser feito no dia. Então, eu comecei a fazer um tipo de treino que era rápido,
intenso, né, que é um treino legal, mas que eu fizesse aquele treino e já pudesse voltar embora. Então, em vez de buscar fazer o melhor treino, eu fazia um treino medíocre, um treino mais ou menos, um treino que eu dava ali 70%, 80% da minha capacidade e acabou, era isso. E eu tava buscando o quê? A frequência. Se tem uma coisa que eu aprendi que fez toda a diferença hoje na minha vida é que frequência vem antes de excelência. Não tem como você alcançar a excelência sem antes ter a frequência. E se você buscar ter os dois, provavelmente você vai se frustrar, porque não tem como você ser perfeito se você está começando uma coisa, se você está retomando uma coisa. E eu estava na estaca do zero, talvez você esteja hoje na estaca zero. Você vai ter que começar o que? Alinhar essas expectativas para você, antes de ser excelente, você ser frequente. Então a primeira coisa é essa, frequência. Essa é a primeira fase de tudo. Depois que você alcança essa frequência por um determinado tempo, pô, tô conseguindo treinar legal, tô conseguindo manter o treino, tô começando a desenvolver o hábito de fazer o treino, tô começando a ir pro treino de uma forma mais automática, né? Você pode, para manter esse hábito de treino agora, ok? E ter mais resultados, você pode começar a colocar um pouco mais de intensidade, um pouco mais de energia. Então, por exemplo, em vez de eu ir lá e fazer um treino mais ou menos de 1 hora, eu fazia um treino de 10 minutos, 15 minutos, só que um treino intenso. É um treino que, pô, dava pra sentir que estava esgotando as minhas energias. Acredite, 10 minutos fazendo um treino de 10, 15 minutos, você consegue uma pessoa que não quer sedentária, para ela, um treino intenso de 10, 15 minutos é muito poderoso. É um treino que vai fadigar bastante a pessoa. Então, a partir do momento que eu fiz esse treino, comecei a dar essa fadiga, né, coloquei mais intensidade para poder, enfim, fadigar melhor o músculo, fadigar melhor o corpo, né, trazer mais condicionamento, dar aquela resposta que o corpo precisava. Você pode começar agora a colocar mais inteligência. Pô, será que eu não posso agora melhorar um exercício tal, ou colocar um exercício Y? Deixar o seu treino de uma forma que seja mais inteligente para você, tá? Se você não colocar inteligência na forma como você organiza o seu treino, você vai dificultar muito a sua vida. Então, uma dica, pô, como é que eu faço para ficar mais inteligente com o meu treino, facilitar eu criar esse hábito de treinar? Cara, você precisa basicamente encaixar ele como se fosse parte da sua rotina, como se fosse um hábito. Por exemplo, muitas pessoas têm um hábito de fumar depois que elas comem tal coisa, elas têm um hábito de fumar depois do sexo. Isso é um hábito, é uma coisa que a pessoa lá tem um gatilho, né? Ela faz alguma coisa e após aquilo ela já tem que fazer essa determinada coisa. É meio que parte da rotina de quem ela é, parte da rotina dela. Então você tem que fazer uma forma que o seu treino seja parte da sua rotina, parte de quem você é. Então, por exemplo, cara, vou dar o meu exemplo aqui, produzir conteúdo. Produzir conteúdo eu preciso transformar isso em um hábito para mim. Então ele vai ser parte da minha rotina. Então vai ser, por exemplo, se eu acordo de manhã cedo e venho para cá para fazer meu treino, eu vou colocar a produção de conteúdo como parte dessa rotina. Eu vou começar a produzir o conteúdo para depois fazer meu treino, ok? Então ele vai ser parte da minha rotina diária. Eu preciso encaixar ele de alguma forma que não pareça um trabalho. Então o seu treino você tem que encaixar de uma forma que não pareça um trabalho, né? E você tem que se conhecer. Qual que é o horário do dia que você consegue encaixar melhor esse treino? Pô, acho que é de manhã, a hora que eu acordo um pouco mais cedo, faço esse treino. Ou depois do trabalho, no finalzinho da noite, eu faço o treino para poder, enfim, ter uma noite de sono melhor. Ou eu faço esse treino depois do almoço. Ou eu faço treino um pouquinho antes de almoçar. Então você tem que começar a achar quais são os horários que melhor se encaixa o seu treino, tá? Qual que é o horário que o seu treino vai encaixar melhor para você, de forma que não pareça um trabalho, não pareça uma coisa que tem que ser feita, uma coisa que, pô, vou te dar um exemplo, você já sai do seu trabalho, já vai para o seu treino e realiza o seu treino, né? Então você tem que ter essa inteligência. E por último, pô, você precisa ter uma certa organização. Então é um método feio mesmo, né? Você vai primeiro na frequência, depois coloca mais energia, depois você vai coloca mais inteligência, e depois você vai organizando melhor esse treino. Pô, qual que é a divisão de treino que eu posso fazer que vai me dar melhor resultado? Será que essa divisão aqui, o meu corpo não responde melhor? E tudo isso que você vai aplicando, você vai buscando feedback, pô. E onde que é esse feedback? Feedback não é a tua balança, feedback não o que você, as suas medidas. Pô, tem tanto de braço, sei lá, tem cara que tem 45 de braço, mas é pura gordura. Então isso não tá deixando seu corpo estético. Então, qual que é o feedback? Qual que é o lugar que você tem que comparar? É o espelho, tá? Você comparar com o espelho
vai definir se você está evoluindo ou não no seu treinamento. Não adianta você ficar vendo medida, que a medida não importa, né? Vamos supor que uma pessoa te viu e te achou bonito. Então não interessa quanto você tem de medida, né? Você vai estar bonito ou não. E como que você sabe isso? Olhando no espelho. Então, se o espelho estiver mudando, se o espelho estiver evoluindo, se o espelho estiver te agradando, é o que interessa no final das contas. Beleza, Vitor. Tô aqui fazendo meu treino e tudo mais. Tô aplicando tudo isso. Qual que é a cereja do bolo? Como eu falei anteriormente, eu recomendo muito, né? Tem gente que vai ter vergonha, talvez você tenha, talvez não. Mas assim, cara, documenta publicamente isso. Então, por exemplo, você vai lá e tira uma foto todo dia falando, olha, aqui é o dia 1 do meu treino, aqui é o dia 2, aqui é o dia 3. A partir de hoje eu vou começar a documentar, publicar ali o meu treino todos os dias, né? Se você quer ver como é que foi a minha documentação, vai lá no meu perfil, @VitorTimóteo, que vai ter provavelmente algum vídeo, algum destaque lá que vai estar mostrando a documentação da minha jornada. As imagens que eu tirei da minha evolução corporal. Isso vai fazer com que o seu corpo melhore, isso vai fazer com que o seu corpo se desenvolva, tá? Você tá comprometido, vai te ajudar você a ter mais consistência. E a consistência no treino, a consistência de fazer o trabalho nas datas que tem que ser feita, né? Vai fazer com que de fato você consiga alcançar um corpo forte, estético que você tanto procura. Beleza? Então, acho que essa é a base, essa é a coisa mais importante. Esse é o episódio 1 aqui do nosso podcast Corpo Forte. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Você pode escutar o podcast também nas plataformas aí de áudio, beleza? E é isso, não deixa de deixar aquele review. Tamo junto. E eu quero deixar um merchan também para você baixar o meu e-book 6 princípios aí do treinamento físico para você ganhar massa muscular e queimar gordura. Se você quer saber como, me chama lá na DM do Instagram, ou você pode ir em vitortimoteo.com/ebook gratuito, beleza? vitortimoteo.com/ebook gratuito. Ou você pode mandar a palavra e-book gratuito para o número 17 99634 8928. 17 99634 8928. Você manda a palavra-chave escrito e-book gratuito, que é o meu WhatsApp aí, eu vou estar te enviando lá, fechou? E é isso, tamo junto, valeu e até a próxima.